Vamos lá, meu povo, que hoje é dia de Vasco e Flamengo, hoje é dia de Clássico dos Milhões, e dia de Clássico dos Milhões é diferente, né? A gente já acorda diferente. Eu, desde ontem à noite, só penso nesse jogo. Todos os meus pensamentos voltados para essa partida entre Vasco e Flamengo, o maior clássico do futebol brasileiro. Acontece hoje no Maracanã, 4 horas da tarde, ingressos esgotados. Aquele clima mesmo, né, de Maracanã, de clássico, enfim. Quem é apaixonado por futebol gosta muito. Vamos falar aqui muito dessa partida, arbitragem, escalações das duas equipes e vamos também dar uma passada na tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem a rodada começou e o resultado do Goiás recolocou o Vasco na zona do rebaixamento. O Vasco, se conseguir um bom resultado hoje, uma vitória principalmente, o Vasco sai da zona do rebaixamento. Se empatar, até ultrapassa o Goiás de novo, mas aí vai depender dos resultados ali de outros clubes. Bom, vamos falar sobre tudo isso aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo aqui no canal também, se você não for inscrito, beleza? É muito importante a sua inscrição, já somos mais de 205 mil vascaínos. O seu like também é importante para o vídeo chegar até mais vascaínos aqui na plataforma. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, e quero começar esse dia especial, né, que é um dia de Vasco e Flamengo, com um recado muito especial, que agora a Vral é parceira oficial do canal Machão da Gama. E é o seguinte, tem um QR Code que já está aparecendo na sua tela e você vai saber já já para que serve esse QR Code. A Vral lançou uma campanha chamada Energia Vascaína, que todos nós, vascaínos, vamos poder ajudar a recuperar a região da Barreira do Vasco e também trazer melhorias para o estádio de São Januário. Então, você pode parar tudo que está fazendo agora, apontar o seu celular para esse QR Code, e eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado ao aplicativo Zé Delivery, e lá você pode pedir quantas latinhas de Vral você quiser, meu amigo. Quanto mais latinhas de Vral você pedir, mais você vai ajudar nessa campanha de recuperação ali de São Januário e também do entorno da Barreira do Vasco, beleza? Toda latinha de Vral que você comprar, uma porcentagem vai para essa campanha chamada Energia Vascaína. A Vral é o energético de todo vascaíno e quem é Vasco bebe Vral. QR Code está na tela e tem o link para você saber mais sobre essa campanha na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar dando uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos jogos, né, de times ali que brigam contra o Vasco e assim, os resultados não foram muito bons não, né? O Bahia venceu o Fortaleza, acho que já era um resultado até esperado, e o Goiás conseguiu pontuar fora de casa, colocou o Vasco nesse momento na zona do rebaixamento. Então, vamos dar uma olhadinha nessa 28ª rodada. Começou ontem com São Paulo 3, Grêmio 0 lá no Morumbi. Na Fonte Nova, o Bahia venceu por 2-0 o Fortaleza, e em Cuiabá e Goiás empataram 1-1. Esse resultado colocou o Vasco novamente dentro do Z4. Vamos ter hoje Botafogo e Atlético Paranaense. Esse jogo que estava acontecendo ontem, mas foi suspenso ali porque teve uma queda de energia, né, lá no Engenhão, e o jogo foi transferido para hoje. Além disso, teremos Vasco e Flamengo no Maracanã. Teremos o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro no Mineirão. Esse jogo seria importante demais, uma vitória do Atlético. O Cruzeiro pode até entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, aí, dependendo dos resultados. Teremos Inter e Santos, né, no Beira-Rio, confronto direto. Eu acho que um empatezinho seria o melhor resultado. Vamos ter também Corinthians e América Mineiro, Red Bull Bragantino e Fluminense, Curitiba e Palmeiras. Então, vou colocar na tela a classificação do 12º para baixo, que, enfim, é a nossa briga, né? E você vai ver que o Vasco, com o resultado do Goiás de ontem, o Vasco voltou para o Z4. O Bahia chegou aos 34 pontos, é o 12º. O Internacional tem 32 pontos, é o 13º. O Corinthians tem 32 pontos, é o 14º. O Cruzeiro, 15º, com 31. O Goiás chegou a 31 pontos com o empate de ontem e ultrapassou o Vasco. Colocou o Vasco na zona de rebaixamento com 30 pontos, junto com o Santos, que também tem 30. O Curitiba tem apenas 20 e o América Mineiro tem apenas 18. Então, podemos ter aí modificações importantes, né, nessa parte de baixo. O Bahia, por exemplo, com a vitória de ontem, já está lá em 12º. O Bahia que esses dias estava ali na zona do rebaixamento. Está tudo muito embolado do 12º até o 18º. Qualquer ponto faz diferença. Hoje, o Vasco hoje joga como visitante, né? Importante deixar claro. O Vasco hoje
é buscar um pontinho fora de casa, mesmo sendo no Maracanã, etc e tal, o mando é do Flamengo, né? Então, na tabela conta como um jogo de visitante. É tentar buscar pelo menos um pontinho hoje como visitante, mas clássico é clássico, dá para conseguir os 3 pontos. Vamos falar da partida então, né? Vamos lá falar dessa partida Vasco e Flamengo. A gente começa falando com a arbitragem. Quem vai apitar é Rafael Claus, de São Paulo. E teremos no VAR a Daiane Carolina Muniz dos Santos, também de São Paulo. Me incomoda um árbitro paulista. O trio de arbitragem todo é paulista, né? O assistente número 1 e número 2 também é paulista. E o VAR também é de São Paulo. Me incomoda esse fato de serem da Federação Paulista, porque Corinthians e Santos estão ali brigando diretamente com o Vasco, né? Na luta contra o rebaixamento. Então, o árbitro de São Paulo apitando esse jogo que interessa a 2 paulistas, na minha opinião, é delicado. Mas, seguimos. Rafael Claus confirmado aí como árbitro. E vamos aqui falar do jogo, né? Flamengo e Vasco voltam a se encontrar neste domingo, 16 horas de Brasília. A partida será válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vêm de vitória, né, na competição. O Vasco venceu o Fortaleza por 1-0, o Flamengo venceu fora de casa o Cruzeiro por 2-0. O Flamengo que vai chegar com um astral renovado, né, após o técnico Tite estrear vencendo, então tão empolgado do lado de lá. E a nossa missão aqui é botar água aí nessa empolgação do Flamengo. O Vasco também vem empolgado depois de uma boa atuação contra o finalista da Copa Sul-Americana, que é o Fortaleza, venceu por 1-0, poderia ter sido mais. Payet fez o primeiro gol, então assim, os dois times chegam no Maracanã num momento bacana, né? Num momento de confiança. O Vasco com o retorno do Paulinho, com o retorno do Medel. Esse clássico é muito diferente do que o clássico no primeiro turno, onde o Flamengo estava num momento que não era lá muito bom, mas era um momento ok, e o Vasco estava num momento péssimo. O Vasco estava no fundo do poço. Todo mundo sabia que aquele jogo, infelizmente, daria M, e deu M. Hoje eu acho que é um jogo aberto. O Vasco tem condições de pontuar e de vencer a equipe do Flamengo. Vamos aqui para a provável escalação do Flamengo, né, que é o mandante. O técnico Tite fará apenas 2 mudanças no Flamengo em relação ao time que venceu o Cruzeiro por 2-0 na última quinta-feira. Arrascaeta e Léo Pereira vão voltar ao time titular. A tendência é que Everton Ribeiro comece no banco de reservas. O Flamengo que tem o desfalque do Davi Luiz, que sofreu um entorse no tornozelo no jogo contra o Cruzeiro. O provável time do Flamengo é esse na sua tela. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o time do Flamengo e a gente vai direto para a provável escalação do Vasco da Gama. O Vasco que terá mudanças contra o Flamengo em relação ao jogo contra o Fortaleza, né? Paulinho e Medel, que foram desfalques, retornam ao time titular. E Marlon Gomes, que deixou o jogo contra o Fortaleza com dores na coxa, é dúvida para essa partida. Payet deve começar como titular e o Rossi está confirmado que não será nem relacionado, né? É desfalque do Vasco para essa partida. O Vasco que tem como desfalque, além do Rossi, o Matheus Carvalho, né? Matheus Cocão, que está suspenso, e o Capasso, que está no departamento médico. O provável time do Vasco é esse na sua tela: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique mantido na lateral direita, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet, Gabriel Peck e Verratti. Esse é o time do Vasco para enfrentar o Flamengo logo mais. Bom, vou dar a minha opinião aqui sobre esse jogo. Já falei sobre isso em outras oportunidades. O Flamengo tem um time muito bom, tem um elenco que é mais forte que o elenco do Vasco, mas acho que o Vasco está num bom momento, o Vasco está motivado para essa partida, tem tudo para ser um grande jogo. É um jogo aberto. Eu acho que o favoritismo está um pouquinho para o lado do Flamengo, mas é um jogo aberto. O Vasco tem condições de vencer e tem condições de pelo menos pontuar hoje no Maracanã. Mas clássico é clássico, a gente vai para cima para tentar vencer. Vou deixar o meu palpite, quero o seu palpite aqui nos comentários. Acho que hoje o Vasco vence por 2-1. 2-1 Vasco, vai ter gol do Payet no Maracanã. Payet e Verratti, 2-1 para o Vasco. E é isso, eu volto no pós-jogo para falar mais sobre o nosso gigante. Tamo junto? Deixe seu like, se inscreva. Depois do jogo eu volto direto do Maracanã. Um abraço, saudações, até a próxima.